Você acredita que os maiores heróis podem vir dos lugares mais improváveis? Imagine um cão de luta, feroz e solitário, com passado marcado por batalhas e dor. Agora, imagine que esse mesmo cão, em meio ao desespero, encontra algo tão vulnerável, tão frágil, que sua natureza bruta é desafiada. Um bebê abandonado, sem ninguém para protegê-lo. A história que você está prestes a conhecer vai além de qualquer filme de aventura ou ficção. Ela vai te mostrar que, até no meio da escuridão, a luz da lealdade, coragem e amor verdadeiro pode brilhar de formas surpreendentes. Mas há um segredo, algo que você nunca imaginaria, algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre sobrevivência, transformação e família. Está pronto para descobrir o que acontece quando o inesperado se torna o maior dos legados? Em um momento em que a escuridão tomava conta da floresta, Bruno, um cachorro de luta faminto e exausto, vagava sem rumo. Ele estava perdido em seus próprios instintos primitivos, mas uma visão inesperada interrompeu sua jornada. Um bebê indefeso, abandonado no meio da vegetação. O cachorro, que sempre foi visto como uma máquina de batalha, se viu diante de uma situação que desafiava tudo o que ele conhecia sobre o mundo. Algo que ele não conseguia identificar o impeliu a parar, a hesitar. Aquilo não era uma presa, mas algo diferente. Como se um instinto ancestral e surpreendente tivesse despertado dentro dele. A fome que consumia Bruno por dias não o impediu de se aproximar da criança com cuidado. Ele farejou o ar, os olhos fixos na pequena criatura, sentindo um misto de curiosidade e um sentimento novo, algo que ele jamais imaginara experimentar. Ao invés de atacar, como seria esperado de um animal selvagem, ele se deitou ao lado do bebê, seu instinto de proteção tomando lugar de seu desejo de sobrevivência. Naquele momento, Bruno percebeu que aquele bebê não era uma ameaça, mas talvez, de alguma forma, uma oportunidade para algo maior, algo mais profundo. O que aconteceu em seguida foi nada menos que surpreendente. Bruno, com suas patas fortes e ágeis, usou o pouco de energia que lhe restava para enrolar o bebê em seu corpo, oferecendo-lhe o calor de seu corpo cansado. Não havia mais raiva em seus olhos, apenas uma determinação inusitada. Ele não sabia o que faria, mas algo dentro dele sabia que não poderia simplesmente deixá-la ali. E foi assim, entre o cansaço e a fome, que Bruno tomou uma decisão crucial para ambos. Ele não iria mais ser apenas um cachorro, ele seria um protetor, um cuidador. Enquanto o frio da noite envolvia a floresta, Bruno se manteve firme ao lado da criança, seu corpo tremendo, mas determinado. Aquele momento, tão simples e ainda assim tão profundo, ficou marcado como ponto de virada. Algo mais do que um simples animal de luta. Ele se tornará uma espécie de guardião, algo muito maior do que imaginava ser capaz. E, sem saber, esse seria apenas o começo de uma jornada repleta de desafios e superações. Desafios que exigiriam mais dele do que ele jamais imaginou. Foi ali, na calada da noite, sob o manto da escuridão, que a transformação começou. Bruno, o cachorro de luta, e o bebê indefeso se tornaram algo mais conectados do que qualquer um poderia entender. O que aconteceria a seguir? A resposta estava por vir, mas, no fundo, Bruno já sabia que ele não estava mais sozinho. O que ele não sabia é que sua missão estava apenas começando, e o próximo passo seria uma luta pela sobrevivência em um mundo que os desafiaria de maneiras surpreendentes. E você, o que faria se estivesse diante de uma escolha como essa? Deixe nos comentários sua opinião sobre o que Bruno fez. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa jornada emocionante. Vamos juntos nessa! Com o passar das horas, a fome e o cansaço começaram a se tornar um inimigo implacável para Bruno. Seus músculos, já desgastados pelo tempo, tremiam de exaustão, mas algo em seu interior continuava a queimá-lo, o instinto protetor. Ele não podia permitir que o bebê, que agora estava em seus braços, passasse por mais sofrimento do que o necessário. Sem saber exatamente como, mas com a força do desejo de protegê-la, Bruno resistiu à dor e ao cansaço. Sua prioridade era a sobrevivência dela, e ele faria o que fosse preciso para garantir isso. Apesar de seu corpo fraco, ele sabia que precisava manter a criança aquecida e, o mais importante, protegida. Deitou-se sobre ela, envolvendo a pequena com seu corpo suado e quente, tentando proporcionar o máximo de calor possível. A noite estava fria, e o vento cortante fazia com que qualquer ser vivo, por mais forte que fosse, se encolhesse. Mas Bruno não se encolheu. Ele agiu com uma força surpreendente, mesmo quando o cansaço ameaçava dominá-lo completamente.
A cada espasmo de dor, ele apenas apertava mais a criança contra seu peito, como se estivesse dizendo: "Eu não vou te abandonar." Enquanto isso, o ambiente ao redor parecia cada vez mais hostil. A floresta, antes silenciosa, agora parecia esconder perigos a cada sombra. Mas Bruno não se deixou abalar. Sua mente estava focada em um único objetivo: garantir a sobrevivência. Ele sabia que o bebê não poderia sobreviver sozinho ali, e, com um instinto quase sobrenatural, ele sabia que precisava proteger aquela vida frágil, não importando o que isso custasse. Aquele ato de coragem, simples mas profundo, era uma das muitas provas de que a verdadeira força nem sempre está na brutalidade, mas na capacidade de proteger aquilo que amamos. Naquelas horas difíceis, Bruno começou a aprender o valor de sua própria resistência. O mundo que ele conhecia, de luta e violência, parecia tão distante agora. Tudo o que importava era a criança que estava em seus braços, completamente dependente dele. Cada movimento que ele fazia era cuidadosamente calculado, não por medo, mas por uma determinação inusitada de manter o bebê seguro. Ele sabia que não havia mais volta, que seu destino agora estava atrelado a essa nova vida. Se a sobrevivência dependesse de sua força, Bruno estava disposto a dar tudo. Mas como ele faria para sobreviver por mais tempo? A fome e a sede o atormentavam, e ele sabia que, se não encontrasse uma solução, não conseguiria continuar. A necessidade de buscar alimento e água começou a se tornar urgente. Mas, ao invés de sucumbir ao desespero, Bruno se manteve firme. Ele sabia que sua missão não havia terminado ainda, e que a sobrevivência deles dois dependia de ação. Havia um impulso, algo além de sua compreensão, que o fazia seguir em frente, por mais difícil que fosse. Em meio à escuridão da noite e aos ventos gelados que cortavam a floresta, Bruno e o bebê estavam no limiar de algo grandioso. O que parecia um encontro acidental havia se transformado em uma aliança inquebrável. E, mesmo quando tudo parecia perdido, Bruno sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. A sobrevivência exigiria mais dele, mas ele estava pronto para o que quer que o futuro lhe reservasse. O que viria a seguir? A jornada deles estava apenas começando, e ele estava mais determinado do que nunca. O que você acha do papel de proteção na sua vida? Como se prepara para enfrentar os desafios diários, seja por você ou por quem ama? Comente abaixo. E, se você quer acompanhar essa jornada de proteção e sobrevivência, não se esqueça de se inscrever no canal. A noite parecia interminável, e Bruno sabia que, para continuar sua jornada com o bebê, precisava encontrar algo mais do que apenas calor e proteção temporária. A fome ainda o corroía, mas a sede agora se tornava igualmente urgente. Ele havia aprendido a confiar nos seus instintos, e agora, esses instintos o guiavam em direção a uma solução: um pequeno córrego, cuja água cristalina poderia aliviar sua sede e dar-lhe o fôlego necessário para seguir em frente. A natureza ao seu redor parecia imensa e implacável, mas Bruno, com sua coragem renovada, sabia que precisava continuar. Não poderia mais desistir. Ao encontrar o córrego, Bruno se aproximou com cautela. Ele se abaixou com uma dignidade inesperada para um animal de luta e começou a beber com a mesma intensidade que um homem que esteve perdido no deserto por dias. A água gelada que desceu pela sua garganta não apenas aliviou a sede, mas também parecia trazer uma sensação de renovação. Ele sentiu, pela primeira vez naquela noite, que talvez houvesse esperança. Seu corpo, ainda fraco, se aquecia, e o bebê, que estava aconchegado em seus braços, também parecia mais tranquilo. Depois de beber, Bruno levantou-se, com a determinação de quem sabia que ainda tinha uma missão pela frente. Sua prioridade era agora encontrar abrigo, não apenas para ele, mas principalmente para o bebê, que ainda dependia completamente de sua proteção. A busca pelo abrigo se tornou um novo desafio, e Bruno, em meio à imensidão da floresta, focou-se em encontrar um local seguro onde poderiam descansar e se proteger das intempéries. Ele conhecia a floresta o suficiente para saber que um abrigo era essencial para sobreviver até o amanhecer. O tempo passava, e o frio aumentava, mas Bruno não cedeu. Seus instintos estavam aguçados, e logo ele encontrou uma cabana abandonada, escondida entre as árvores, quase como se estivesse esperando por eles. Com um cuidado surpreendente, Bruno entrou no local, levando o bebê cuidadosamente. A cabana estava em ruínas, mas oferecia o suficiente para protegê-los dos ventos cortantes. Bruno se deitou perto da entrada, deixando que o bebê descansasse. Pela primeira vez naquela noite, ele conseguiu exalar um suspiro de alívio. Eles estavam seguros, ao menos por enquanto.
Enquanto se acomodava dentro da cabana, Bruno percebeu que aquele abrigo não era apenas um refúgio físico, mas também um símbolo de tudo que ele havia se tornado. O cachorro de luta, que havia enfrentado tantas batalhas, agora estava cuidando de uma vida frágil e indefesa. Ele se tornará não só um protetor, mas também alguém capaz de criar um espaço de segurança, um lugar onde a vulnerabilidade poderia ser abraçada. Essa transformação era, sem dúvida, uma das mais surpreendentes que ele poderia ter vivido. Apesar do abrigo e da segurança momentânea, Bruno sabia que a batalha não estava ganha. A floresta era cheia de perigos, e a luta pela sobrevivência continuava. Mas, ao olhar para o bebê adormecido, ele sabia que não poderia retroceder. Eles tinham um propósito juntos, e Bruno estava mais determinado do que nunca vê-lo até o fim. O que aconteceria a seguir? Ele não sabia, mas uma coisa era certa: o caminho deles estava prestes a se tornar ainda mais desafiador. Você já se sentiu perdido e sem rumo, mas encontrou algo, mesmo que pequeno, que te deu a esperança de continuar? Compartilhe nos comentários o que você fez para seguir em frente. E, se você está curtindo essa jornada, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. Enquanto Bruno e o bebê descansavam na cabana, a noite parecia mais tranquila, mas o perigo estava sempre à espreita. A floresta, que parecia acolhedora e segura em alguns momentos, escondia ameaças imprevistas. Em uma das muitas horas em que Bruno estava vigilante, ele ouviu um som distante, uivos. Primeiro fracos, mas logo se tornando mais próximos. Coiotes, predadores natos, estavam se aproximando. Seu instinto de defesa foi imediato e, ao perceber a ameaça, Bruno se levantou, com um olhar feroz e determinado. Ele sabia que não podia permitir que aqueles predadores chegassem perto do bebê. A luta pela sobrevivência tomou uma nova forma naquele momento. Bruno, com seus músculos desgastados e o corpo ainda marcado pela exaustão, se posicionou entre os coiotes e o bebê, seu olhar fixo nos animais que se aproximavam. O medo que normalmente sentiria em uma situação como aquela parecia ausente. Em seu lugar, havia uma coragem profunda, quase irracional. Ele estava disposto a dar sua vida para proteger a pequena vida que agora dependia dele. Cada uivo, cada passo dos coiotes, o fazia ficar ainda mais decidido a não ceder. Quando os coiotes finalmente apareceram, eram 3, famintos e audaciosos. Eles se aproximaram de Bruno com cautela, como se soubessem que estavam lidando com algo inesperado. Mas Bruno não hesitou. Com um rosnado baixo e ameaçador, ele avançou na direção deles, seu corpo, embora cansado, ainda cheio de adrenalina. A luta começou com uma violência surpreendente. Bruno não era mais um cachorro comum, ele era um protetor, e essa era sua missão agora. Ele usava toda a sua força para manter os predadores afastados. Os coiotes, no entanto, eram rápidos e experientes. Um deles tentou desviar para atacar o bebê, mas Bruno foi mais rápido, saltando para bloquear o caminho com uma ferocidade inusitada. Suas garras rasgaram a terra enquanto ele se lançava contra o predador com toda a força que ainda possuía. O confronto foi brutal, mas a vontade de proteger o bebê o manteve focado. Ele não estava apenas lutando pela sobrevivência de si mesmo, mas pela vida de outra pessoa, algo que ele jamais havia feito antes, algo surpreendente. A batalha parecia interminável, mas Bruno sabia que não podia desistir. Mesmo ferido, com os dentes dos coiotes cravados em sua pele, ele não cedeu. Sua mente estava focada no bebê, em manter sua promessa de proteção. A luta não era apenas uma luta física, mas uma prova de sua transformação interna. Antes, ele era apenas um cão de luta, movido pela sobrevivência. Agora, ele era um guardião, e aquele bebê se tornará sua razão de existir. E foi com essa força interior que Bruno, finalmente, conseguiu afastar os coiotes, garantindo que o bebê estivesse seguro mais uma vez. Com o perigo afastado, Bruno se deitou novamente ao lado do bebê, seus músculos ainda tensos, mas seu coração batendo forte, agora por uma razão nova. Ele havia vencido, mas o que mais viria pela frente? Ele sabia que o caminho à frente estava longe de ser fácil, mas a coragem e o instinto de proteção que surgiram em sua vida eram mais fortes do que qualquer adversidade que ele pudesse encontrar. O que Bruno não sabia era que o pior ainda estava por vir, e ele teria que usar toda a força que havia descoberto em si mesmo para proteger o bebê da próxima grande ameaça. E você, já se viu em uma situação onde precisou lutar por algo que amava, mesmo contra todas as probabilidades? Deixe nos comentários sua experiência. E, claro,
Inscreva-se no canal para acompanhar cada passo dessa história incrível. Após a batalha com os coiotes, Bruno e o bebê estavam exaustos, mas vivos. A luta pela sobrevivência, embora longa e difícil, havia levado Bruno a uma transformação que ele jamais imaginara. Não era apenas o instinto de luta que agora o movia, mas o amor e a dedicação que ele havia desenvolvido pela criança. O tempo passou e, finalmente, os dois foram encontrados. Uma equipe de resgate chegou, atraída pelos rastros de Bruno e pela história da pequena criatura que ele havia protegido com a própria vida. Quando os socorristas viram o cachorro e o bebê, algo em seus corações se despertou. Era uma conexão, uma compreensão de que aquela história não terminaria ali. Havia mais a ser vivido. Os primeiros cuidados médicos foram imediatos. O bebê, embora frágil, estava em melhores condições do que todos esperavam. E Bruno, embora ferido, ainda mantinha a bravura e a força que o tornaram famoso como um cachorro de luta. Mas o que mais chamou a atenção de todos foi a relação entre os dois. A lealdade e o vínculo inquebrantável entre o cão e a criança não podiam ser ignorados. Algo havia nascido ali, algo que estava além de qualquer explicação lógica. Era uma conexão que desafiava todas as expectativas e, com o tempo, foi decidido que ambos seriam adotados juntos. O casal que os adotou não conseguia ter filhos, mas, ao encontrar Bruno e o bebê, algo mudou. Eles viram naquela família improvável uma chance de criar algo novo, uma nova vida que poderia ser formada a partir da bondade e da lealdade que haviam testemunhado. O casal não queria apenas adotar um bebê, mas adotar uma história de superação, coragem e amor. E foi assim que Bruno, o cão de luta, encontrou um lar. Ele não era mais um simples animal de rua. Ele era parte de uma família que o amava e o respeitava por tudo o que ele era e o que havia feito. A criança, que agora era uma menina, cresceu rodeada de amor e proteção, mas, acima de tudo, de gratidão por Bruno. Ela sabia que ele não era apenas um cachorro, mas seu herói, o ser que lhe deu a chance de viver, de crescer. Bruno, por sua vez, nunca mais precisou lutar pela sobrevivência. Ele havia encontrado um propósito maior, algo que o preencheu de maneira que ele nunca poderia ter imaginado. O cachorro de luta, que um dia foi só dor e sobrevivência, agora era um símbolo de amor incondicional, e sua história de lealdade tocava a todos ao seu redor. O mais surpreendente de tudo era que Bruno, mesmo depois de tanto sofrimento e dor, encontrara paz. Ele não era mais o cão de luta que conhecíamos. Ele era um protetor, um guardião. E ao lado do bebê, que agora era sua amiga e parceira, ele compreendeu o verdadeiro significado de família. O lar que encontrou não era apenas um abrigo físico, mas um lugar onde ele finalmente pôde descansar, onde a luta pela sobrevivência dava lugar ao amor. Ele tinha uma nova missão agora, e isso preenchia de uma maneira que nada mais poderia. O que mais surpreendeu a todos foi o fato de que, de alguma forma, a lealdade de Bruno parecia eterna. Ele se tornou um membro inseparável da família, não apenas por sua força, mas pela maneira como ele se entregou a eles. E, quando a menina cresceu, ela sempre contou a história de como Bruno a havia resgatado da escuridão, e como ele, um dia, também havia encontrado seu próprio lugar no mundo. Uma história que, sem dúvida, foi marcada por um amor que transcende tudo, uma história de luta, sobrevivência e, acima de tudo, proteção. Já teve alguma experiência que, como Bruno, transformou sua vida para algo maior? Como encontrou a paz depois de uma batalha difícil? Compartilhe suas histórias nos comentários. E se você está tocado por essa jornada de amor e superação, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante aventura. Você já se perguntou o que faria se tivesse que enfrentar o impossível para proteger alguém que você ama? O que aconteceria se, ao invés de recuar diante do medo, você se tornasse a força que transforma a vida de outros? A história de Bruno e do bebê é um lembrete de que as maiores batalhas não são aquelas travadas no corpo, mas no coração. Todos nós podemos encontrar a força dentro de nós mesmos para lutar pelo que é mais importante. E você, está pronto para descobrir o herói que existe dentro de você? Não deixe essa história acabar aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como transformar sua própria vida e a dos outros. E, se você ainda não assistiu ao último vídeo, faça isso agora e continue sua jornada de superação e transformação.